Olá, pessoal! Gente, eu tava com saudade de vocês. Se vocês perceberam, eu dei uma sumida aí por alguns dias. Estava resolvendo umas situações e, por acaso, meu planejamento de fazer as lives todos os dias não deu certo. Mas é muito tranquilo para mim isso, porque eu sei que planejamento ele é ótimo, ele precisa ser feito, mas no meio do caminho aparecem algumas pedras e a gente acaba, às vezes, não conseguindo fazer aquilo que a gente construiu de planejamento. E é ótimo que a gente precisa estar sempre avaliando, né? Revendo e percebendo qual é a prioridade do momento. Então, só para introdução, quero dizer para vocês que esses dias que eu não fiz a minha série Thalita sendo Thalita foi por um motivo de força maior e tá tudo certo, tudo tranquilo. Eu estou passando por um processo na minha vida um pouco difícil e estou resolvendo, mas tudo é para aprendizado. E por isso, hoje eu venho aqui falar para vocês de um tema super interessante, que é amizade, que é relacionamento e que também são fases. No caso, presta atenção, em tudo na vida, em todas as áreas, a gente está sempre próximo de quem? De pessoas. Então, em todo tempo, a gente precisa se relacionar. No meu caso, sempre eu fui muito aberta e ainda sou, porque faz parte do meu temperamento, é ser sociável, estar com pessoas e amar isso. E tá tudo certo. Só que na vida, sempre eu fui muito grata aos meus amigos. Sempre eu falei assim, pra mim, amigos são anjos de Deus, pessoas que são colocadas por Deus nas nossas vidas para nos ajudar, para estar conosco no momentos difíceis, para chorar com a gente e também se alegrar com a gente. Só que tem momentos que a vida traz para nós pessoas que não vai ser tão fácil assim. E que, na verdade, às vezes essas pessoas, nós temos que também ser gratos a essas pessoas que são colocadas nas nossas vidas para nos ensinar. Então, em tudo que você estiver passando, pode ser o momento mais difícil da sua vida hoje. Eu quero te dizer, esse momento ele tá foi permitido, né? Foi permissão divina para que você aprendesse algo. E aí, em toda a minha história de vida, sempre eu fui muito ingênua no que tange a questão de amizades, de pessoas. Então, assim, sempre eu enxerguei o mundo com a minha ótica. E isso é real. Você enxerga as pessoas com aquilo que você tem dentro de você, com aquilo que você acredita, da forma que você enxerga o mundo. Então eu achava que todas as pessoas queriam bem uma para as outras. E se for cristão, mais ainda. E na verdade, nem sempre é assim. Independente de se a pessoa tem uma posição até religiosa ou não, independente de quem ela seja ou não, essa pessoa ela pode nos surpreender. E com isso a gente cresce, com isso a gente aprende algo. E aí eu quero falar para você assim, desde 2018, nós estamos em 2020, né? Eu passei por uma situação de uma traição de amizade. E o que acontece? Quando você passa por isso, e na verdade, Thalita, só em 2018 nunca tinha acontecido nada? Lógico, por várias vezes, né? A minha mãe sempre fala que eu já chorei muito por causa de amigo. Então, porque eu sou uma pessoa muito sensível, então eu me doía facilmente, né? Mas sempre acabei perdoando coisas que talvez foram superficiais. Mas nesse caso que aconteceu em 2018 foi algo muito grave, muito difícil para mim. E eu chorei muito, fiquei mal, fiquei assim, como que pode? Aquilo que eu mais preservava, que era você acreditar nas pessoas, você gostar de ter amigos, né? E pessoas que te conhecia desde muito tempo, te viu crescendo na sua área profissional ou em outras áreas, te trair. Te trair em que sentido? No caso, se levantar contra você, né? Levantar mentiras, a inventar coisas que não é real. E aí, sempre eu tenho 20 anos, né, na presença de Deus, e muito antes disso eu sempre preservei muito pelo meu nome, né?
E eu acredito que isso é para nós, trabalhadores, né, que somos da classe média baixa aí, né, que se a gente sempre tem o que mais preservar o nosso nome, a nossa honra, e eu sempre fui dessa forma. Aí, quando você se vê diante de uma situação de calúnia, de pessoas se levantando contra, te denunciando, falando contra você, isso magoa profundamente. E foi o que aconteceu comigo. Eu não posso explicar muito, né, os fatos, mas vem à tona. E aí eu quero falar para você o seguinte: eu não sei o que você já passou e eu não sei ainda o que você vai passar. Mas tudo na nossa vida é para nos ensinar algo. E aí é interessante que sempre eu aprendi que a vida é feita de fases. E às vezes tem pessoas que elas ficam andando no deserto, vivendo aquelas mesmas situações, errando nos mesmos erros e patinando, não conseguindo avançar. E eu quero dizer para você que você possa se analisar e se perceber e realmente se aquilo que tem acontecido contigo, você tem olhado e pensado, eu sou uma vítima da sociedade, há uma perseguição na minha vida, eu nasci para não dar certo, por isso que tudo que eu tento não dá certo. Ou você pega os problemas, você pega as situações que acontecem contigo e te fala assim, não, eu vou aprender algo com isso. Então, eu quero te falar hoje, seja grato por tudo aquilo que acontece contigo, porque tudo tem um propósito. Quando que você vai entender esse propósito? Depende da sua entrega. A vida, eu tenho pensado que ela é como se fosse um quebra-cabeça. E aí tem coisas que hoje você não consegue entender o porquê que tá acontecendo, mas um dia, com a maturidade que você tiver, alguns anos ou daqui um tempo, você vai entender que era para acontecer aquilo no momento certo, na hora certa. Então, aquilo que é difícil hoje e que a gente chora hoje, chora, que deixa doer, chora. E aí você pensa, se tá doendo hoje é para não doer amanhã. E o que tá doendo hoje, eu tenho que aprender o quê? Porque se eu não aprender, possivelmente amanhã você vai chorar de novo. Então, eu vou te dar um exemplo. Na área da amizade, uma pessoa faz algo contigo e aí você erra de novo naquela mesma área, possivelmente, enquanto Thalita, enquanto você não aprender nessa área da sua vida, enquanto você não mudar de comportamento, enquanto essa sua dor que você diz que está sofrendo hoje não te trazer uma revolta ao ponto de você querer mudar a sua situação, você vai viver numa bola de neve, você vai viver patinando nos mesmos erros. E isso é tão real, por quê? Porque quando você fala em cada época da minha vida, eu vivo uma fase e essa fase me eleva para níveis maiores, é porque você está num processo de evolução. E isso é um desenvolvimento humano, isso é um desenvolvimento natural que deveria ser para todos. Mas analisa comigo, não tem pessoas que já têm uma certa idade e que você percebe que ela erra nas mesmas coisas, ela permanece patinando e não sai do lugar, porque ela não consegue se perceber. E existe um grande desafio em nós, enquanto seres humanos, perceber as nossas fragilidades, perceber os nossos erros, para que haja então esse processo de mudança. E aí, olha só, imagine então, eu quero que você consiga imaginar aí uma fase de um jogo. Aqueles jogos que os adolescentes gostam, as crianças gostam. E aí nesse jogo tem pessoas que já passaram pelo jogo. Pensa aí que a vida é como esse jogo. E aí, às vezes, pessoas externas a nós, que já passaram por aquilo que a gente passa hoje, chegam em nós e falam alguma coisa, ou nos ensina, ou quer nos orientar. E dependendo da tua idade, você não aceita. As intervenções externas, muitas vezes, elas vêm para nos alinhar, porque elas já passaram por essa fase. Mas se você não aceita, você acaba errando e quando no jogo você erra, o que acontece? Você tem que começar de novo e você não evolui de fase. Sim ou não? Eu não sou de jogar muito, mas eu entendo por aquilo que eu acompanhei já
de algumas crianças, de alguns adolescentes. Então, se naquele jogo você consegue passar certinho ali cada etapa, você vai para um nível maior, você vai para uma fase mais difícil. Então, olha só, vamos lá ler o que a Liz está dizendo. O problema é que a gente não quer nem dar ouvido, né? Isso aí. Hoje penso, se eu tivesse escutado bons conselhos dos mais velhos. Gente, isso é super real. O adolescente, ele tem isso na sua natureza, um senso de que eu sei o que eu quero, e ele acaba indo por um caminho mais longo. O que é esse caminho mais longo? Ele quer descobrir sozinho. Ok, só que muitas vezes ele acaba perdendo oportunidades se ele tivesse ouvido, como a Lizzie falou, outras pessoas externas, que possa ser a mãe, que possa ser um professor, que possa ser um líder da igreja, que possa ser um amigo, um tio, uma pessoa que externamente está olhando para nós e tá vendo, cara, se você seguir por esse caminho vai dar ruim. E aí, nessa fase desse jogo, que eu quero ilustrar a nossa vida como esse jogo, não tem pessoas que vivem no mesmo jogo, todo dia joga aquele jogo e ele não consegue passar de fase? Por quê? Porque existe um grau ali de dificuldade que ele não tem habilidade sozinho para passar. Gente, isso daí é muito forte que eu tô dizendo. Existem situações na nossa vida que sozinho a gente não tem habilidade, às vezes emocional, recursos cognitivos, nós não temos para passar sozinhos. Nós precisamos de pessoas externas, que seja um líder, um mentor, uma pessoa que vai te ajudar a avançar. E quando você quer avançar, você então olha para aquela fase que você está vivendo hoje e fala o que eu preciso aprender com isso, o que eu preciso mudar ou transformar dentro de mim para que algo aconteça e que eu passe essa fase. E aí, às vezes, voltando então na questão da amizade, às vezes a gente vive relacionamentos com amigos doentios, às vezes a gente vive brigando ou vivendo com pessoas que não querem evoluir. E isso é sério, porque assim, eu sempre fui da paz, eu sempre fui de perdoar, eu sempre fui de perseguida, e aquelas pessoas que me perseguiam, eu perdoava. Mas tem um tempo que você percebe que você precisa ir além, e essa pessoa que você se relaciona, ela não quer ir além, ela não quer sonhar, ela não quer ir. E aí você precisa deixar. Se você escreve frases, se você escreve às vezes aquilo que eu digo para você, pode escrever isso. Para nós irmos numa fase adiante, tem coisas nessa fase atual que eu preciso deixar. Então eu te pergunto, talvez possa ser amizades, possa ser alguns hábitos esses que não é pecado nenhum, não é erro nenhum, mas que você precisa deixar para quê? Para que você possa avançar. Exemplo, né? Há muitos anos... Espera só um pouquinho, gente. Oi? Parece que travou aqui, uma pessoa tava me ligando. Ok? Gente, então, muitos anos a gente ouve assim. Se você quer ir além, você precisa se preparar. Mas, às vezes, as pessoas se acomodam no nível que está. E eu quero dizer, precisamos ser gratos. Gratos em tudo aquilo que já temos, gratos até pelos problemas, pelas circunstâncias, por tudo. Por quê? Nada é por acaso. Tudo aquilo que vem até nós é pra gente assimilar, né, e pegar isso como um aprendizado. Só que tem gente que olha para essa fase que tá vivendo e acha que essa mesmice, esse comodismo vai continuar e ela não consegue enxergar, ter uma visão do futuro. Então, se você não se preparar, você vai permanecer nessa fase, porque as dificuldades dessa fase você olha como fosse impossível de suportar. Então, dá um exemplo. Com uma criança, se você pede com 8 anos de idade para lavar uma louça, dependendo da criança, ela vai achar muito difícil. Dependendo da criança, ela vai passar por isso de forma tranquila. Ela se organiza, lava lá uns pratinhos. Isso é um desafio da fase lá de 8 anos. Quando, com 12, 13 anos, você fala assim, olha, já é o nível de você lavar
o banheiro, limpar a casa, de fazer já algo a mais. E aí essa pré-adolescente vai fazer isso com maior dificuldade, porque para ela é o fim, com 12 anos de idade, limpar a casa. Com 17, além de ter que limpar a casa, fazer tudo que a fase anterior ela deveria já ter passado, ela vai ter outras dificuldades, porque ela vai estar terminando o ensino médio, ela vai estar querendo já entrar no mercado de trabalho e ela vai pensar, nossa, mas eu não sei nem arrumar minha cama, nossa, mas eu não sei nem limpar a casa. Então, as fases que a gente está vivendo agora, que nos nossos olhos são difíceis, que seja em relacionamento, que seja em qualquer área, elas estão nos preparando para fases maiores. E quando a gente enfrenta esses desafios com leveza, com a mente, tipo, eu estou passando por isso porque eu sei que os resultados virão, eu sei que algo melhor virá, a gente tem mais força para passar por essas dificuldades. Então, isso se chama maturidade. Tem muitas pessoas com 40, sei lá, ou 30, que não consegue entender o que é maturidade. Maturidade é você entender a fase que você está vivendo, quais são as responsabilidades dessa fase, o que você precisa aprender com essa fase, quais os seus direitos, quais os seus deveres e viver isso. Ser autêntico. E nós estamos em todo o tempo buscando isso, buscando esse processo. E eu queria falar para você então que nesse âmbito da amizade, que lá em 2018 eu passei por um processo muito triste, né, de uma pessoa que traiu a minha confiança, né, que fez eu me confrontar com essa questão de confiar, de ser ingênua, de acreditar muito nas pessoas. Poderia eu ali ter endurecido meu coração e falar, cara, a partir de hoje eu não confio mais em ninguém. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. Mas hoje eu estou mais esperta. Hoje eu não estou tão vulnerável, né? Porque quando a gente é boazinha demais, aqui que acontece, as pessoas acabam nos sugando, não sei, sabe? Chegando próximo a nós, muitas vezes para mais nos sugar mesmo do que acrescentar. E as relações, a gente pensa assim, de amizade ou de qualquer tipo de relação, ela tem que ser uma troca. Nós não somos o ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. Então, em nenhum momento eu, Thalita, posso dizer que eu não preciso de ninguém. E muito menos, quando eu me relaciono com as pessoas, eu tenho que entender que as outras pessoas precisam de mim. Então, há uma interdependência. Eu dependo das pessoas e as pessoas dependem de mim. E isso é muito legal. Mas tem pessoas que é orgulhosas, né? E falam assim, eu não dependo de ninguém, eu odeio depender das pessoas. E eu sempre falo assim, da mesma forma que eu sou solícita, que eu sou aberta, disponível a ajudar os outros, por que não, quando eu preciso, as pessoas não podem me ajudar? Então, eu não tenho vergonha nenhum de pedir favores, eu não tenho vergonha nenhum de quando eu preciso de algo, eu expresso minhas necessidades. Mas, lógico que há momentos na vida da gente que a gente tem que como que eu posso? Se resolver sozinho. Então, há um equilíbrio em tudo isso. E isso é maturidade, né? Maturidade é você entender qual é a fase que você está vivendo, o que você precisa aprender com essa dor, o que você precisa aprender com essa prosperidade. Às vezes, tem pessoas que tá vivendo uma fase de prosperidade e não sabe o que fazer e se perde no meio do caminho, né? Então, tudo vem para nos ensinar. Né? Então, o que esse momento bom tá te ensinando? Você tá sendo grato a esse momento bom que você tá vivendo? Né? Não, eu não tô vivendo um momento bom, tô vivendo um momento difícil. E aí? Vamos então lembrar, né, do momento que você já passou, do que você já venceu, do que você já conseguiu. E isso é você se autoanalisar em todo o tempo. Eu quero falar para você hoje. Então, que você não perca as esperanças de ter relacionamentos saudáveis, de você se analisar e falar,
sim, existe pessoas maldosas, existe pessoas falsas e que eu preciso perceber quem são essas pessoas na minha vida e me afastar, mas estar aberta a outras pessoas, não se isolar. Hoje a gente está na pandemia e eu sei que muita gente já até cansou, né, dessa questão, mas a gente precisa estar próximo de pessoas, mas pessoas que nos acrescentem e pessoas que nos ajudem a enxergar quais são as habilidades que eu preciso ter para me passar essa fase desse jogo. Ninguém nasceu para viver na mesma fase pela vida toda, gente. O Senhor, o nosso Deus, ele nos criou para nós nos evoluirmos, para nós irmos além, para a gente aprender coisas novas. Por isso que nós temos essa capacidade, uma capacidade de se superar, uma capacidade de se reinventar. Só que para que a gente consiga isso, a gente precisa estar livre. Livre do quê? Livre de pensamentos ruins, livre daquilo que nos prende, e precisamos acreditar que esse futuro, que essa nova fase eu vou conseguir chegar. Gente, o prazer de concluir uma fase e ir para outra é maravilhoso. E é tão interessante quando eu terminei a faculdade, que foi luta, 4 anos ali estudando, veio aquela alegria, mas ao mesmo tempo já vem assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, eu preciso... E aí eu já fui com o gás todo em busca de... enfrentando essa nova fase, que era o desemprego. E aí nisso, a gente vai... Quando a gente tem essa expectativa de que as fases da vida, ela é para nos fortalecer, você vai enfrentar os desafios de forma mais leve. Repito isso. Enfrente os desafios da sua vida de forma mais leve. E para terminar, então, como eu já disse, perdoe as pessoas que te fizeram mal, que te traíram, mas a escolha é sua de permanecer em relações doentias, que não vai te levar para lugar nenhum e que você não vai ir além, que você vai viver na mesmice. Às vezes são pessoas da nossa família, às vezes são amigos da igreja, às vezes são amigos do bairro, às vezes são amigos, não sei, de algum lugar são pessoas. E aí você fala, Thalita, então eu não vou mais amar essa pessoa? Sim, você ama, mas você tem que amar o propósito, o seu propósito de vida mais do que isso, ao ponto de você ter discernimento e enxergar que você quer avançar e que você não quer viver na mesmice. E esse avançar tem um preço, e eu escolho pagar esse preço, porque toda escolha, ela tem um preço. E aí você paga o preço através do quê? Das suas atitudes, né? Então, assim, eu vou me manter firme naquilo que eu escolhi, naquilo que eu decidi. E tem pessoas que vão ficar para trás, né? Olá, tudo bem? E tem pessoas que vão ficar para trás. Gente, então, hoje a mensagem dessa live é essa. E eu gostaria muito que você pudesse entender que a minha série está... Quase que todos os vídeos estão no meu YouTube, que é o canal Thalita Rolim. Série Thalita sendo Thalita. E eu estou com um desafio. Hoje, quarta, quinta e sexta e sábado, esses 4 dias eu estarei anunciando, então, 7 prêmios das pessoas que estão, alguns empresários, empreendedores, pessoas maravilhosas da minha família, amigos que estão junto comigo para ajudar a divulgar as lives, né? Então, assim, se você assistir qualquer uma das minhas lives, que seja desde o início, porque tá lá no YouTube, e comentar com um comentário acima de 3 linhas, um comentário passando o que realmente você entendeu, eu estarei colocando o seu nome no sorteio. E o sorteio vai ser sábado, dia 24, um dia antes do meu aniversário. Eu faço aniversário e quem ganha os prêmios são você. E aí você vai poder concorrer a 7 prêmios. Então, nós teremos 7 ganhadores. Uma pessoa vai ganhar uma pizza da pizzaria 4 Irmãos, uma depilação da Valéria Aguiar, R$30 para você comer de salgado na salgadaria, AR Salgadaria, do Pastor Cid e da Pastora Rosângela, uma recarga de extintor de 4 kg do Vanderlei Rolim, um design de sobrancelha da Jéssica Brito, um brinquedo da lojinha da Tia Cida. A lojinha da Tia Cida é aqui na Rua Palmeira 1090. É uma lojinha que tem de tudo. Sabe aquelas lojinhas que você entra e tem de tudo? É a lojinha da Tia Cida.
uma marmita que será entregue na sua casa pela Jaque Restaurante. Então, gente, parabéns por você que assistir essas lives e que seja uma live que você assistir toda e entender alguma coisa. Escreva o que fez sentido para você, que eu estarei anotando o seu nome e você vai estar participando, né, desse sorteio no sábado. Deus abençoe sua vida, compartilhe essa live e se você quiser sugerir temas para mim, para que eu possa estar falando, refletindo junto com você, eu estou à disposição. O meu propósito aqui, a minha intencionalidade aqui é que você consiga enxergar a sua vida de forma mais leve, que você enfrente seus problemas, as suas dificuldades e que você possa entender que há uma luz no fim do túnel e que Jesus te ama. Deus abençoe.